Informação importante, o Paysandu monitora meio atacante destaque da segunda divisão do Campeonato Carioca. Ele tem 8 gols marcados em 17 jogos. Qual é esse jogador? As suas principais características de jogo. Bater um papo também com vocês sobre o Juninho, atacante de 22 anos de idade. Será que ele pode ser comprado pelo Paysandu em definitivo? E também bater um papo sobre opções dentro do mercado da bola. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 75 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Papão com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Foot Fanatics na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, como por exemplo a camisa número 1 desta atual temporada por R$ 329,90 nos tamanhos GG, há a possibilidade também de personalização com o seu nome, o número nas costas, a partir de R$ 15. A camisa número 2 também, no tamanho M, por R$ 329,90 e outros acessórios, como standard de mesa, bandeiras de mesa também, a partir de R$ 49,90. Estas e várias outras ofertas disponíveis lá no site da Foot Fanatics, eu já separei para vocês o link logo aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante, o interesse do Paysandu na contratação do ponta esquerda, também meio atacante, Matheus Goiano, ele que é destaque da segunda divisão carioca nesta temporada. A informação que foi divulgada lá pelo pessoal do Notícias do Paysandu no Twitter, um abraço para a rapaziada, afirmando que o jogador vem sendo acompanhado de perto pelo Paysandu nas últimas rodadas. O Paysandu e outros times também do futebol brasileiro tem um interesse na contratação do atleta, que é revelado na base do Internacional, passou por lá do Sub-17 até o Sub-20, no início de 2019, quando trocou e foi para o maior rival, né? Foi defender o Grêmio em 2019, ainda na equipe de base. No profissional, ele estreia em 2019, vestindo a camisa do Avaí, passou também no Pelotas, num clube menor do futebol da Polônia, depois volta para o Brasil no próprio Resende em 2024, quando marcou 3 gols e 2 assistências, e ficou, né, principalmente em clubes do interior do Rio de Janeiro. Nessa temporada, pelo Resende, ele está disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca, onde até agora, em 8 partidas na segunda divisão, ele marcou 7 gols, algo de fato surpreendente. No começo da temporada, ele fez 8 partidas no Campeonato Carioca da primeira divisão, pelo Sampaio Corrêa do Rio, e marcou 1 gol e teve 1 assistência. Aqui está o mapa de movimentação do Matheus Goiano na disputa do Campeonato Carioca dessa temporada, da primeira divisão, tá? Um mapa aqui bastante mesclado, né? Ou seja, é um jogador que pode fazer várias funções. A principal dele é na ponta esquerda e também no meio de campo. Ele que é destro, tem 1,79 m de altura e é natural da cidade de Mineiros, né, no interior de Goiás, por isso explica, né, o seu nome. Acredito que seria uma aposta, tá? Apesar dos números muito bons recentemente, não dá pra gente cravar que seria um jogador para chegar e ser titular numa Série C, porque ainda não fez isso no seu currículo. Entretanto, eu gosto desse tipo de contratação quando ela é feita da forma correta. Não acho que hoje o Paysandu precise, por exemplo, de um ponta esquerda para chegar e ser titular. Também não acho que precise de um meio de campo, né, na função de um 10. Há espaço, há margem para uma aposta. Um jogador barato, que chegue também por um valor que não vá pesar, né, para os cofres do clube, e que também há essa margem para crescimento. E vem jogando normalmente, né? A última partida dele foi no dia 13 de junho. O Resende que ainda tem mais 3 jogos, né, ainda nesse mês de junho, para finalizar a primeira fase do Campeonato Carioca, da segunda divisão. Então, depois disso, com a reabertura da janela, a tendência é que o jogador fique inclusive livre no mercado, né? Já que antes ele estava em reta final, fechou em definitivo com o Sampaio Corrêa, acabou o contrato e agora também no próprio Resende. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e se poderia ser um bom reforço, tá bom? Agora eu quero falar também sobre um outro jogador, esse mais conhecido, o Jean Carlos. Você lembra dele? Atleta ex-náutico, jogou também no Goiás, no Juventude, no Criciúma, atualmente na Chapecoense. Olha, poderia ser uma boa opção para o Paysandu, já um jogador mais caro, né, acima dos R$ 100 mil mensais. A informação que foi confirmada recentemente pelo portal NE45
é que o Sport e o Náutico têm um interesse na contratação do Jean Carlos. Como ele já tem 17 jogos na Série A, não pode se transferir para outro clube da primeira divisão. Então acaba restando, né, se for para ele sair agora, as equipes das demais divisões aqui do Brasil. Na temporada são 34 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências. Ele tem um mapa de movimentação atuando mais na meia central e na Série B do ano passado pelo Criciúma acabou decepcionando, né? Apenas 3 gols marcados e 1 assistência. Eu gosto do Jean Carlos, apesar da idade não viver a melhor fase da sua carreira, é um jogador que, para mim, seria um reforço excepcional na Série C. E quando esteve por lá também deu conta do recado. Ele que foi campeão da Série C do Brasileirão na temporada de 2019, né? 2019, vestindo a camisa do Náutico naquele momento. Após passagem discreta no Mirassol, acabou recuperando seu bom futebol no Timbu. Pode deixar a sua opinião se faria sentido, né, uma negociação como essa neste momento da temporada. 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do nosso vídeo. Você encontra a camisa número 1 do Paysandu dessa temporada por apenas R$ 329,90. Tem também a camisa 2 e vários outros acessórios personalizados e oficiais do Paysandu. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site, já separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Completando o nosso vídeo, quero falar sobre o Juninho. Será que ele pode ser comprado em definitivo pelo Paysandu? Olha, a situação contratual dele é a seguinte. Ele ainda pertence a um clube chamado Osasco Sporting, onde ele estava no começo do ano e se destacou na segunda divisão do Campeonato Paulista, tendo marcado naquele momento 7 gols, né, em 14 jogos, e foi uma aposta do Paysandu na Série C. Até agora vem brilhando pelo Papão, 9 gols e 4 passes em 17 jogos, e é um jogador que tem apenas 22 anos de idade. Já teve passagem, por exemplo, na base do Palmeiras, do Mirassol, jogou no Avaí no ano passado, mas agora sim conseguindo despontar. Dentro do contrato dele, eu ainda não consegui encontrar essa informação de que há uma opção de compra. Possivelmente existe uma opção de compra, tá? Por quê? O contrato dele no Clube Paulista vai até maio de 2029. Então não tem como o Paysandu contratar o Juninho em definitivo de graça, tá? Porque o contrato dele ainda no interior paulista é longo, tá? E o vínculo é somente de empréstimo. Então ainda estou confirmando, vi algumas informações de que ele teria, tá? Este pré-contrato, porém ainda não consegui confirmar com exatidão para trazer aqui para vocês. Jogador que de fato vem chamando a atenção, mesmo se não tiver essa opção de compra. O que é isso? É aquele valor pré-estabelecido antes dele jogar, que independente do que aconteça, aquele valor permanece o mesmo. Nesse momento, se o Paysandu, né, tentar uma negociação por fora, provavelmente seria um valor maior, porque vive uma boa fase. Ainda assim, eu pensaria seriamente na compra em definitivo do Juninho, que é um jogador que tem ainda muita margem, né, para crescimento e vem fazendo uma grande temporada. Outro jogador também que eu vi alguns torcedores perguntando sobre o Pedro Vitor, né, nome que foi procurado pelo Papão em agosto do ano passado. A informação na época confirmada pelo GE que o Paysandu abriu negociações para contar com o atacante ex-Remo após o transfer ban. Nesse momento, o jogador inclusive está no radar do Remo para a disputa da Série A, tendo até agora, né, uma boa aparição na Série B, com 2 gols e 2 assistências em 12 jogos. Aqui está o mapa de movimentação do Pedro Vitor nessa temporada, jogando mais na ponta direita. O contrato dele vai só até o final do ano. E na Série C pelo Remo foi muito bem, conquistou o acesso, jogando mais na ponta direita. Um jogador que eu ficaria atento também nesta reta final de contrato. E para finalizar, um atacante ex-Paysandu que está livre no mercado nesse momento é o Juan Ribeiro. Você lembra dele? Teve uma passagem, ajudou o Paysandu, apesar de ser um reserva, em 2024 na Série B. Marcou 2 gols e deu 2 assistências em 22 jogos naquele ano. Na época ainda emprestado pelo Palmeiras, seu último clube foi o Vila Nova nesse ano, onde ele tinha 1 gol marcado em 7 partidas. Acabou rescindindo o contrato e está de saída do Tigre. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Juan Ribeiro, se você gostava dele no Paysandu, se hoje poderia ser um jogador interessante na composição do elenco. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!